A intenção é a gente entender que nas nossas aulas de natação a gente pode e deve ensinar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que podem levar a situações de prevenção de afogamentos. Então o que a gente vai discutir e vocês têm que entender ao final para poder já ir direcionando a atenção de vocês. A importância de se desenvolver nos alunos algumas competências relacionadas à prevenção de afogamentos. E aqui eu já adiantei para vocês que elas podem ser procedimentais, que é o saber fazer, conceituais, que é o entender, e atitudinais. Por exemplo, muitas vezes é mais interessante para a criança entender o porquê dela não poder ir numa situação do que ela não entender isso, se envolver nessa situação e depois ter que resolver esse problema. Não faz sentido. Então eu posso ensinar para as crianças, por exemplo, que não é seguro mergulhar num rio de ponta, porque a gente não consegue enxergar o que está embaixo, pode ter um banco de areia, pode ter uma pedra e a criança pode se machucar. Eu tive um aluno, por exemplo, que ele foi pular justamente num rio que ele conhecia e tinha um banco de areia. A areia não é um ponto fixo, tinha um banco de areia, ele bateu com a cabeça nesse banco de areia, ele teve uma fratura numa cervical e ele ficou depois com um problema muito sério, quase morreu. Se ele soubesse que isso não era para ser feito, ele não teria feito. Muitas pessoas consideram que não sabem nadar porque às vezes não sabem os nados formais, os nados competitivos. Mas na verdade a gente precisa entender que até mesmo para essas pessoas que sabem nadar os nados competitivos, que têm uma boa técnica, essa habilidade ou essa competência aquática, ela depende de algumas características. Como por exemplo, que tarefa que a pessoa tem que executar? Quais são as características do indivíduo naquele momento? E quais são as condições sob as quais eu tenho que realizar determinada tarefa? Uma coisa, por exemplo, é você nadar 1000 metros numa piscina. Quem já nadou no mar já percebeu que nadar os mesmos 1000 metros no mar é completamente diferente. Ah, Guilherme, mas a distância não é a mesma? Sim, mas as condições não podem ser diferentes? Pode ter correnteza, a água pode estar fria, eu posso me sentir inseguro porque não estou vendo para onde eu estou nadando com certeza. Na piscina tem aquela faixa no fundo, quando você nada no mar não tem faixa nenhuma. Você tem que mudar o padrão de movimento para poder se localizar o tempo inteiro. Ah, mas eu estou acostumado a nadar no mar. Tudo bem, pode ser que num determinado dia você tenha algum tipo de problema, dormiu mal, não treinou tão bem. Em função disso, então, aquilo é uma situação diferente. Isso pode te levar a uma situação de afogamento. Em 2017, 5.692 brasileiros morreram afogados. Isso por si só já justifica que a gente trabalhe conteúdos relacionados à prevenção de afogamentos na nossa aula de natação. E a média no mundo é de cerca de 150 mil pessoas. Isso é um número muito grande e a gente precisa repensar as nossas aulas de natação, entender que ensinar os nados formais é importante, mas mais uma vez nós não deveríamos limitar as nossas aulas somente ao ensino dos nados formais. Eu vou conceituar para vocês primeiro o que é afogamento. Vamos falar rapidamente sobre a incidência de afogamentos, porque mais uma vez a gente ensina as pessoas a nadarem na piscina, mas as pessoas não se afogam na piscina. Vamos falar quais são essas causas de afogamento e situações de conteúdos que a gente poderia usar nas nossas aulas de natação para poder levar ou contribuir com a prevenção e, se por acaso essa situação acontecer, como a gente poderia instruir os nossos alunos a agirem. O que é esse afogamento? É a incapacidade do indivíduo respirar em função do contato da água com o sistema respiratório ou algum tipo de bloqueio do sistema respiratório. A pessoa então não consegue respirar e a pessoa desmaia, tem alguma outra complicação adjacente a isso. É muito comum, então, a pessoa estar numa situação de relativa tranquilidade, acontece momentaneamente alguma situação que faz com que ela se desespere, ela não consegue controlar a respiração de forma satisfatória, ela tenta pedir socorro e pode ser, por exemplo, se ela tiver numa situação com ondas, com correnteza, ela vai se cansando, ela vai de forma involuntária bebendo água, mesmo que a água vá para o sistema digestório, vá para o estômago, isso vai causar um certo desconforto e a pessoa vai se cansar desse processo e a tendência dela é se afogar. Então, se vocês forem perceber, esse é o fluxo normal do processo de afogamento na maioria das pessoas. E percebam que o primeiro deles é a vítima entra em pânico. Por que geralmente a gente entra em pânico, pessoal? Porque a gente está numa determinada situação e a gente não sabe o que fazer.
Então, o que a gente quer com os nossos alunos? A gente vai oferecer situações de vivências nas aulas de natação que são semelhantes a essas possíveis situações que levem ao afogamento, para que, caso isso venha a acontecer, ela tenha mais segurança para poder avaliar com mais tranquilidade o ambiente, para poder julgar o que tem que fazer e talvez tomar uma decisão mais assertiva. A gente quer então oferecer segurança para que essas pessoas não entrem em pânico em situações próprias ou quando tiverem que ajudar uma outra pessoa. Ah, Guilherme, mas isso não é uma situação tão comum. Quais são as incidências de afogamentos? Por exemplo, aqui então no Brasil, 16 brasileiros morrem afogados diariamente. E os homens têm uma tendência de morrerem mais afogados do que as mulheres, porque os homens acreditam mais na sua capacidade do que as mulheres, que é uma falsa capacidade, é por isso que eles se afogam. A cada 92 minutos um brasileiro morre afogado. O norte do Brasil tem a maior mortalidade, nesses casos de afogamentos, e é interessante destacar que a maior parte deles acontece em rios e represas, como eu falei para vocês. A gente aprende a nadar na piscina, numa situação controlada, com um professor, com materiais flutuantes, com salva-vidas, mas a gente se afoga em condições diferentes daquelas que a gente aprendeu. Se o ambiente é diferente, a minha competência motora aquática ela já pode não ser suficiente para esse ambiente. E 47% dos óbitos ocorrem até os 29 anos. As pessoas mais novas têm a tendência de serem mais valentes e, em função disso, elas são mais acometidas em situações de afogamento. Se a gente for pensar nas crianças, é a segunda causa de morte para as crianças de 1 a 4 anos, a terceira de 5 a 14 e para os jovens aí a quarta causa de morte de 15 a 19 anos. É lógico que principalmente para esses adultos jovens aí, para esses jovens adultos, acontece alguma situação prévia ao afogamento que fazem com que eles se afoguem, como por exemplo, alimentação excessiva, consumo de drogas, consumo de bebidas alcoólicas, mas de qualquer maneira, se eles fossem orientados a não terem esse comportamento, ou se eles acham que esse comportamento é o adequado, que eles saibam que não deveriam estar depois se envolvendo em situações no ambiente aquático. Grande parte desses afogamentos acontecem no verão, é lógico, porque são os momentos onde as pessoas têm uma maior tendência de estar envolvidos em atividades aquáticas. As pessoas ficam distantes do ambiente aquático a maior parte do ano, quando chega no verão querem fazer coisas que não sabem fazer e têm uma grande tendência de se afogarem. E mais uma vez, esses casos de afogamentos acontecem muito mais em ambientes não controlados do que o ambiente controlado da piscina. Quais são as situações que poderiam levar ao afogamento? Diversas. Desconhecimento do local, superestimar a sua capacidade, cãibra, alimentação excessiva antes da prática de atividade física no ambiente aquático, consumo de drogas, de bebida alcoólica. Tudo isso faz com que o afogamento acabe acontecendo. Em algumas cidades, isso acontece aqui na cidade onde eu moro, infelizmente no verão tem casos de enchente, e a gente vê muitos jovens brincando nos rios, nos açudes, por causa do volume de água que aumenta muito. E é frequente a gente ver, depois daquelas situações, casos de afogamento, tá bom? E a pessoa fala assim depois, mas o fulano conhecia o rio, mas ele conhecia o rio numa situação do inverno, que quase não tem água, é completamente diferente da situação do verão. O rio parece realmente um outro rio, o volume de água é muito grande. Além disso, a gente tem correnteza, tem lixo, tem galho, tem tronco de árvore no rio. Tudo isso dificulta a situação de você conseguir continuar vivo nessas situações. Então, pessoal, o afogamento, infelizmente, ele pode acontecer a qualquer momento. A gente precisa estar muito atento às situações que os nossos alunos vão vivenciar. A gente precisa tentar pegar e conhecer essas causas de afogamento e trazer para as nossas aulas de natação, para que as crianças e esses jovens vivenciem essas situações, para que eles conheçam suas potencialidades e suas dificuldades e eles não se envolvam em situações parecidas como essas. E se por acaso isso acontecer com eles ou com uma outra pessoa, que eles saibam o que fazer, que eles saibam como agir. Como eu falei para vocês, a gente viu que a maior parte das vezes as crianças e as pessoas se afogam num ambiente que não é o ambiente da piscina, que não é um ambiente controlado. Então nas praias, nas represas, nos rios, nos açudes, mas elas aprendem, quando possível, a nadar num ambiente controlado.
Então, qual é a intenção? Que a gente possa trazer para as nossas aulas de natação essas dificuldades e essas complexidades que essas crianças poderiam encontrar no seu dia a dia, para que a gente possa fazer com que elas se sintam mais seguras, mas não mais seguras no sentido de se autodesafiar, mas mais seguras e confiantes no sentido de entender: isso eu não sei fazer, isso eu não devo fazer e por isso eu não vou fazer. E quando a gente estiver pensando também nos conteúdos de ensino que a gente pode estar desenvolvendo em relação à prevenção de afogamentos, afinal de contas, a gente viu que a prevenção de afogamentos é a melhor maneira das pessoas não se afogarem. A gente pode discutir os conhecimentos e os conteúdos procedimentais, que é o saber fazer, toda e qualquer atividade que a gente possa oferecer aos nossos alunos, das mais simples às mais complexas, que estejam relacionadas às experiências motoras dentro da água relacionadas à prevenção de afogamentos, aos conteúdos conceituais e aos atitudinais. Por exemplo, se eu vou numa praia e eu vejo essa bandeira vermelha, eu vou entender que esse ambiente, por algum motivo, me causa algum risco de afogamento. Eu tenho esse conhecimento e na minha aula de natação eu aprendi isso, eu recebi, no caso lá na praia, a orientação de um salva-vidas. E eu vou ter atitude coerente com o meu conhecimento. Eu não vou entrar no mar naquelas condições, ou eu não vou tentar salvar alguém porque eu sei que não tenho condições de fazer isso. E é isso que a gente espera, que nosso aluno saiba fazer, mas que ele também entenda aquilo que ele pode fazer ou não e que ele tenha comportamentos relacionados a esse conhecimento dele. Por quê? Porque mais de 90% das mortes ocorrem por se ignorar os riscos, não respeitar os limites pessoais e desconhecer como agir. Então percebam que muitas vezes as causas principais dos afogamentos estão mais relacionadas ao conhecimento conceitual do que ao saber nadar propriamente dito. Então o que a gente quer nas nossas aulas de natação é trabalhar o máximo possível os aspectos relacionados à prevenção, para que essa cadeia de sobrevivência do afogado ela não precise ser colocada em prática. Vários graus de risco em função dos domínios que o indivíduo tem. Então o risco máximo seria o risco 5, onde o indivíduo não sabe nadar nem flutuar. Então, nos diferentes locais de práticas de atividades aquáticas, o grau ou o risco dele se afogar é muito grande. E a gente teria uma condição próxima da ideal, que é o indivíduo que sabe nadar, ele analisa os riscos, percebam que isso é conceitual, e ele sabe resgatar, que é procedimental. Mas mesmo assim, ele ainda tem baixo risco de se afogar. Não significa que ele não vai se afogar nunca. Significa que a probabilidade ela é pequena, mas não é porque ela é pequena que ela não existe. O que a gente quer, então, basicamente com os nossos alunos? Essa é a minha sugestão. A gente vai ensinar a nadar, lembrando que o nadar é muito mais do que crawl, costas, peito e borboleta. Afinal de contas, ninguém vai estar se afogando e vai nadar borboleta até a borda, né? Até a margem, até a areia para poder se salvar, isso não faz sentido. E que a gente desenvolva conhecimentos conceituais, que no caso aqui está indicado como analisar, tá bom? E se for o caso de a gente ter que resgatar alguém, a gente analisar também essa situação para saber se ele é mais adequado ou não. Legal, o que eu posso fazer então com os meus alunos para poder prevenir a situação de risco de afogamento? Primeiro ponto, as pessoas têm que aprender a nadar. E mais uma vez, o aprender a nadar não significa só nadar crawl, costas, peito e borboleta. As pessoas têm que ter experiência na água, controlar o corpo em diferentes situações, em diferentes circunstâncias, com e sem, com facilidade, com dificuldade, só usando as pernas, só usando os braços, puxando alguém, empurrando alguém, com material flutuante, sem material flutuante. Pode ser que a pessoa às vezes esteja sendo resgatada por alguém. Por exemplo, eu levo uma prancha, mas a pessoa não sabe o que fazer com a prancha, não sabe subir na prancha, não sabe segurar na prancha para que ela se mantenha na superfície e a pessoa pode morrer simplesmente por causa disso. Além disso, a pessoa precisa compreender os riscos relacionados à prática de atividade física, depois de consumir bebida alcoólica, de usar drogas, de alimentação. Isso é muito importante. Também é importante que as pessoas não nadem desacompanhadas. Mesmo as pessoas que sabem nadar, elas podem sofrer algum mal súbito e virem a se afogar por causa disso. Eu me lembro quando eu trabalhava com aula de natação num clube, uma vez chegou um grupo de estudantes de uma universidade para poder querer nadar no clube, naquele horário que eles podiam nadar, não tinha mais professor para aula de natação. E a sugestão deles seria que eles pagassem a mensalidade, mas pudessem ficar nadando por conta própria. E eu falei que, infelizmente, eu não poderia permitir isso justamente por causa desse critério. Primeiro, não ia ter professor nenhum. No clube, na época, não tinha salva-vidas. E se acontece alguma coisa ali, quem seria responsável seria eu e não os alunos. Também é importante a gente estar o tempo inteiro com atenção às crianças.
O comportamento da criança muda de maneira muito rápida. Muitas das crianças têm medo, mas tem criança que não tem medo de nada e ela vai fazendo algumas coisas que podem levá-las a situações de risco. Então a criança, a gente precisa estar o tempo inteiro com contato visual, não confiar em boias, não confiar em materiais flutuantes, porque eles podem estourar, eles podem sair do corpo da criança, podem se soltar e a criança vir a se afogar por causa disso. Se for realmente necessário mergulhar de cabeça, sempre colocar as mãos na frente. A gente precisa lembrar também que nas aulas de natação, quando for fazer as atividades de salto, é importante saber se para aquela atividade que você está propondo, a profundidade da piscina é a mais adequada ou não. É importante que a gente saiba saltar de ponta, é lógico, mas não precisa ser sempre para o fundo. A gente pode aprender também que ele nada o salto de barriga. Por quê? Porque é um salto mais raso e isso pode ser interessante em alguma situação de socorro, em alguma situação de salvar alguém no ambiente aquático. Também é importante, por exemplo, que a gente conheça as condições da temperatura da água daquele local. Não é porque você foi num dia que a água estava quente que a água necessariamente é sempre assim. E a água fria a gente tem mais chance de ter graus de hipotermia, de sentir cãibra, tá bom? Então tenham sempre isso em mente e a gente vai orientar os nossos alunos em relação a isso. Nunca percorrer grandes distâncias sem nenhum tipo de suporte, de apoio, principalmente no mar, né? Na piscina isso é menos perigoso, mas principalmente no barco, uma pessoa de barco, de caiaque te acompanhando, isso é importante. E geralmente a gente vê isso nessas equipes que trabalham com natação em águas abertas por causa dessa preocupação, por causa da segurança. É importante que a gente tenha conhecimentos relacionados aos primeiros socorros, caso a pessoa venha a ter algum tipo de problema. Por exemplo, a pessoa que nada no mar, os problemas podem ser diferentes, queimadura por causa de água viva, cãibra, algum grau ali realmente de afogamento, você saber o que fazer, isso é importante. Também é importante que a pessoa esteja vestida de forma adequada para o tipo de atividade que ela está fazendo. Qualquer estrutura a mais no nosso corpo vai fazer com que a água crie maior resistência frontal ao nosso deslocamento. E algumas pessoas, por exemplo, não se sentem confortáveis em estar de sunga na piscina ou na praia, usam bermuda e a bermuda é mais uma resistência que a água vai querer se usar contra o nosso deslocamento. Então a pessoa não sabe nadar direito, a pessoa consumiu bebida alcoólica, ela está cansada e na hora de se deslocar ainda tem a água segurando ainda mais ela para trás, empurrando ela para trás. Muito possivelmente essa pessoa vai se afogar. Outra iniciativa muito interessante que a gente pode fazer é deixar alguns materiais flutuantes em volta da piscina. Caso aconteça alguma coisa, para que você possa lançar esse material para os seus alunos, eles possam segurar nesse material. E a gente sabe que, infelizmente, em alguns clubes, algumas academias, a quantidade de alunos para um professor é muito grande, ou a profundidade da piscina é grande para aquele nível dos alunos que você está ensinando. Isso pode ser interessante para você usar para poder ajudar alguém, né? Pode ser que aconteça um problema com mais de um aluno, ou para você usar para ajudar, ou para que você jogue esse material para o aluno poder segurar. É importante que os alunos, você propositalmente ofereça aos alunos algumas situações nas aulas para que eles percebam as limitações deles, para que eles não venham a tentar fazer situações perigosas fora do ambiente da piscina. Por exemplo, uma vez eu propus uma atividade para as crianças e também para os adultos. As crianças na época deviam ter entre 8 e 10, 11 anos. E a atividade consistia, elas estavam num lado da piscina, a piscina tinha 17 metros, e elas estavam em duplas, tinha uma criança no lado da piscina e uma criança do outro lado. Quando eu deixei um montão de prancha e macarrão na borda da piscina, mas não falei nada para eles. Só falei para eles que o colega lá do outro lado ia fingir que estava se afogando. Quando eu desse o sinal, eles tinham que tentar salvar o colega o mais rápido possível. Lá nesse local que eu trabalhava, a gente dividia os níveis de aprendizagem em raso, médio e fundo. Essas eram as crianças que estavam no fundo, então eram crianças que sabiam nadar crawl e costas, tinham boa noção do peito, sabiam fazer alguma coisa do borboleta. Quando eu falei já, todas as crianças pularam na piscina e foram realmente tentar salvar os colegas que estavam lá cerca de 15 ou 16 metros depois. E os adultos fizeram a mesma coisa. O interessante é que se isso fosse uma situação real, todos eles teriam se afogado. Nenhum deles, mesmo sabendo nadar, nadavam boas distâncias do nado de crawl. E o colega que estava lá do outro lado não complicou a vida deles, né? Então não tentou brigar com eles, não tentou se soltar, nada disso. Se fosse uma situação real, todos eles teriam morrido afogados. E foi importante eles vivenciarem isso, porque alguns deles falaram assim: pô, Guilherme, ainda bem que a gente fez isso aqui na aula de natação, porque se fosse numa situação numa praia ou num rio, por exemplo, eu acho que eu teria condições de salvar essa pessoa e agora eu sei que eu não tenho. Então, a partir disso que começam as discussões, tanto teórica, para as crianças entenderem o que pode ser feito ou não,
quanto prática. Outra preocupação muito grande na hora que essas crianças forem entrar na piscina. É muito comum que elas passem no chuveiro e depois começam a pular na piscina, pode ser que elas pulem uma em cima da outra. Então tenham preocupação nesse momento da entrada dos alunos na piscina, na saída deles. Eles podem escorregar, bater com a cabeça e cair dentro da água e depois virem a morrer afogados. Além disso, como eu falei para vocês, o tempo inteiro a gente propor atividades que estejam relacionadas à parte procedimental, que é o saber fazer, ao conceitual, que é o entender sobre determinada situação, e os atitudinais, que são o respeito às regras, os comportamentos, aquilo que a gente quer que o nosso aluno faça, mesmo que ele entenda conceitos e procedimentos. Por que isso é importante? Porque eu posso saber, por exemplo, o malefício de fumar, mas fumar. Então não é porque conceitualmente eu sei o benefício ou malefício de uma coisa que eu na minha prática valorizo aquilo ou não. O que a gente quer então com os nossos conteúdos de ensino é pensar esse aluno de uma maneira mais global, de uma maneira mais ampla. Tudo bem, Guilherme, a gente já entendeu que o ideal seria prevenir, mas a gente sabe que infelizmente algumas vezes essas situações de risco de afogamento vão acontecer. Tá, o que a gente vai fazer então? O que a gente tem que ensinar ao nosso aluno? A primeira coisa que a gente tem que ensinar ao aluno é que ele só deve tentar socorrer alguém se realmente ele tiver condições de fazer isso. Então, pessoal, dificilmente uma criança vai ter condições de, se for entrar em contato físico, rebocar uma criança, rebocar um adulto. Isso não é uma tarefa das mais fáceis. Tanto não é que os próprios salva-vidas nas praias, por exemplo, estão sempre com um pé de pato, uma nadadeira e um material flutuante para poder ajudar no socorro da vítima. A gente vê às vezes essas coisas nos filmes e acha que é fácil de fazer, mas isso não é uma tarefa fácil. Tudo bem, eu tenho condições de fazer isso e vou tentar socorrer essa pessoa. O ideal é que sempre eu não entre em contato direto com essa vítima. Eu utilize algum artifício, por exemplo, material flutuante, para poder ajudar essa pessoa e eu não coloque a minha vida em risco. E é sobre isso que a gente vai tentar conversar agora. Primeira maneira de tentar socorrer alguém é sem entrar em contato direto com a pessoa. Como? Eu posso jogar algum material flutuante para ela, como por exemplo uma boia, posso jogar uma corda, posso ter uma vara para poder direcionar na direção da pessoa e tentar puxá-la por essa vara. Eu vou utilizar de alguma estratégia para que eu salve a outra pessoa, mas eu não coloque a minha vida em risco. É lógico que isso aqui é uma simulação em piscina isso aqui dificilmente vai acontecer, ainda mais nas piscinas mais modernas, construídas mais recentemente, que elas têm uma tendência de serem mais rasas, mas se realmente você estiver num local que a piscina é funda e isso precisar acontecer, o ideal é que você não entre em contato direto com a vítima. Uma outra situação que a gente pode simular nas nossas aulas é o fato da criança saber lançar o material para alguém que esteja dentro da piscina. No exemplo que eu dei para vocês anteriores, das crianças terem que salvar as outras, eu não falei que elas podiam ou não pegar os materiais, mas qual seria o ideal? Se elas pegassem o macarrão e dessem a volta na piscina, elas poderiam só colocar o macarrão para dentro da água e puxar o colega que estava lá dentro. Uma outra situação seria poder pegar a prancha e ir o mais próximo possível do colega e depois lançar a prancha. Isso é uma coisa que a gente tem que ensinar às crianças, porque qual é a tendência na hora do sufoco? Pega o material flutuante e possivelmente pelo desespero não vai fazer esse lançamento do local mais fácil, mais próximo da vítima, e pode ser que aquilo não sirva para nada. Tudo bem, mas pode ser que todas essas intenções não surtem o efeito desejado e você tem que entrar em contato direto com essa pessoa. Quer dizer, você tem que entrar na água. Qual é a primeira sugestão? Vou entrar na água, me aproximo o máximo possível dessa pessoa sem entrar em contato físico direto com ela. Estou levando algum material flutuante ou eu vou conversar com a pessoa para que ela possa ser salva. Então me direciono próximo da pessoa, converso com a pessoa para que ela mantenha calma. Então aqui a pessoa tem condições de entender o que você está falando, né? Ela está consciente, ela vai segurar no material flutuante e depois você vai tentar rebocá-la e a pessoa segurando nesse material flutuante. Se possível, ela vai te ajudar de alguma maneira. Pode ser que ela esteja muito cansada ou nem tão cansada, mas ela vai te ajudar de alguma maneira. Percebam que situação interessante para a gente colocar em prática nas nossas aulas de natação. A gente pode ensinar então não só as pernadas dos nados, mas essa pernada tesoura, que é uma pernada com o corpo na posição lateral. Nadar com essa posição corporal de lado e com o corpo na diagonal, que não é uma posição confortável, não é uma posição que é muito eficiente, mas é interessante que a criança vivencie isso. E que a criança aprenda a utilizar o material de diferentes maneiras também. Pode ser que o indivíduo esteja consciente, mas esteja muito cansado e ele não consiga segurar o material de uma posição que não é confortável para ele. Então a gente pode utilizar o material de diferentes maneiras. Por que não utilizar nas nossas aulas de natação pranchas
para que a gente ensine as crianças não só a utilizar a prancha para poder remar em cima da prancha, mas se fosse o caso de esperar ir até alguém para depois oferecer ajuda e depois esperar o socorro de uma outra pessoa, o que ela poderia fazer. Então olha quantas situações interessantes. Tudo bem, Guilherme, mas pode ser que a gente chegue próximo da pessoa e naquele momento a pessoa ficou inconsciente, o que a gente vai ter que fazer? Aí realmente são as situações de reboque. Nós temos aí no caso duas situações, uma que o socorrista está com o braço por baixo do braço da vítima e segurando no queixo dela, para que o queixo dela, a boca, não venha ficar em contato com a água, que é justamente o que a gente não quer. Ou esse tipo de reboque que a gente faz cruza o braço por cima do peito da vítima e tenta transportá-lo. Aqui é importante destacar, tentem simular essa situação, que não é uma situação das mais fáceis, não é para qualquer um. Se for um adulto com habilidade para isso, treinado, socorrendo uma pessoa menor, uma pessoa mais leve, isso pode ser relativamente mais fácil. Mas se for um adulto de 70, 80 quilos rebocando um outro adulto de 70, 80 quilos, é uma situação bem difícil. Se a gente for pensar em propostas de atividades, pensando na prevenção desse afogamento ou no socorro dessa pessoa que já está numa situação de afogamento, pessoal, a criatividade é o limite. A gente tem a maior parte dos materiais necessários nas nossas aulas de natação para que a gente crie essas situações. A gente pode pegar emprestado, adaptar materiais que são utilizados geralmente fora da piscina para o ambiente da piscina. Então vejam alguns exemplos, que legal, né? A criança ter simulações de atividades que poderiam estar representando uma situação de risco de afogamento. Aqui é a mesma coisa, né? A criança aprender a subir num tapete, a utilizar o tapete para remar em cima do tapete, se equilibrar em cima do tapete, fazer saltos com posições corporais diferentes. Então, se você está vendo uma pessoa se afogando no mar, num rio, e você tem condições de saltar de um barco ou de um deck, alguma coisa nesse sentido, possivelmente não vai fazer muito sentido você saltar de ponta. Você não sabe, às vezes, se o ambiente ele é raso ou não, o suficiente para você saltar de ponta. Então, você saltar de ponta de barriga, né, dando uma barrigada realmente, que é um salto raso, um salto mais chapado, ou você saltar em pé, vai ser muito mais seguro para você. Qualquer tipo de atividade que a gente possa oferecer dentro da água, pensando nas possíveis situações de afogamento, será interessante para a criança, né? Aqui a criança está correndo em cima do tapete e ela vai cair, essa é a intenção, que ela caia, mas que ela saiba controlar a respiração, que ela saiba o que fazer. Pessoal, então o que eu posso fazer nas minhas aulas de natação? Possivelmente lá junto com os conteúdos de adaptação ao meio aquático em relação à parte de prevenção de afogamentos. Tudo aquilo que esteja relacionado à prevenção do afogamento ou socorro de um indivíduo afogado. Eu posso trazer isso para a minha aula de natação. Eu posso fazer a simulação aqui, por exemplo, da flutuação, da sustentação, a pessoa aprender a mudar essa posição corporal dentro da água. Eu trabalhei uma vez com um rapaz que fez a prova da Petrobras e ele tinha que ficar 30 minutos sem botar os pés no chão. Ele poderia fazer o movimento que ele quisesse. Como é que a gente conseguiu cumprir essa missão? Ele ficava flutuando nessa posição que essa criança está, só como as pernas dele afundavam, eu ensinei ele a fazer a pedalada, então ele empurrava com a ponta dos pés, com a sola dos pés, a água para baixo, com a intenção de jogar os membros inferiores para cima, movimento bem suave e leve, então ele fazia um pouquinho de flutuação com sustentação, só que às vezes ele se sentia inseguro porque a água batia no rosto dele, e olha que nesse momento só estávamos nós dois na piscina. Não, Guilherme, eu preciso também aprender a ficar na posição vertical. Então ele ensinei a girar o corpo, né, flexionar o pescoço, flexionar o quadril, o corpo gira dentro da água e ele ficava fazendo sustentação, com a água mais ou menos aqui. Só que ao longo do tempo os braços iam cansando, ele não aguentava ficar mais o restante do tempo nessa posição. Então a gente teve que aprender também a deitar novamente, a voltar para a posição horizontal e ficar flutuando. Então ele conseguiu passar no teste com certa facilidade, só mudando dessa posição de flutuação horizontal para sustentação na vertical. E eu acredito que isso foi importante porque se ele ia trabalhar em plataforma, se acontecesse alguma situação lá que ele precisasse esperar socorro, deveria ser o tempo necessário para chegar um socorro por barco, por helicóptero, alguma coisa assim. Então qualquer situação que esteja relacionada ao afogamento, a gente pode trazer para as nossas aulas de natação. Por exemplo, será que se a criança estivesse numa situação de afogamento, será que ela saberia usar o colete? Ela está andando de barco, alguma coisa assim, ela precisa colocar um colete. Será que ela sabe colocar esse colete? Será que ela sabe tirar esse colete? Será que ela conseguiria colocar o colete em alguém, se fosse o caso? Será que ela saberia rebocar essa pessoa com o colete? O que ela poderia utilizar que está próximo dela para poder fazer esse socorro com mais facilidade?
Se fosse o caso realmente de rebocar alguém, será que ela poderia utilizar uma nadadeira? Teria alguma ferramenta, algum instrumento próximo dela para que ela usasse isso com facilidade? Será que essa criança mais nova, ela sabe sair da piscina? A gente sabe que em algumas piscinas o nível da água, o nível da borda, infelizmente, são muito diferentes. Isso pode dificultar a saída da criança. Será que ela conseguiria nadar até a escada? Não consegue nadar até a escada, mas ela poderia ficar segurando na borda e depois ir brincando lá de Homem-Aranha até chegar na escada. Tudo isso a gente pode ensinar essas crianças. Ensinar a utilizar os materiais flutuantes de maneira adequada, ensinar a fazer esse reboque sem ter contato necessariamente com a vítima, e a gente oferecer os mais variados tipos de atividades e de circuitos dentro da água que possivelmente essas crianças vão adorar. Existe uma competição muito tradicional na Europa, que é a competição de resgate, eu acho que tem aqui no Brasil também, que consiste justamente nessa situação. Eles montam um circuito dentro da piscina e a pessoa tem que vivenciar esse circuito e ver quem termina primeiro. Nos nossos casos, não precisava ser necessariamente uma competição para ver quem termina primeiro, porque por si só a vivência do circuito, de ter que nadar, subir uma escada, pular, como aqueles materiais que eu mostrei para vocês, já seria muito interessante para as crianças. E mais uma vez a gente lembrar da importância dos conteúdos conceituais. Entender o que não deve ser feito é tão importante quanto saber o que fazer. Então não adianta eu saber o que devo fazer, mas se eu não entendo se eu posso utilizar aquele conhecimento ou não. Tenho sempre isso em mente. Para a gente fechar a nossa revisão, eu vou entender, eu vou relembrar a vocês que os conteúdos de prevenção de afogamentos eles podem ser inseridos nas nossas aulas de natação, desde lá de adaptação ao meio aquático até o processo de ensino dos nados formais. Não limitem as experiências das crianças na água ao ensino competitivo da natação. Lembrar também que a gente tem que tentar o máximo possível prevenir situações de afogamento. Se isso não for possível de acontecer, o que eu vou ensinar aos meus alunos para que eles socorram ou não outras pessoas. Um grande abraço.